Hoje a mensagem que Deus colocou no meu coração, eu intitulei como Jesus se convida. Jesus se convida. Em Lucas, no capítulo 19, Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 1 ao versículo 10, nós vamos ler um texto em que Jesus encontra uma pessoa de péssima fama, uma pessoa literalmente má, uma pessoa literalmente odiada por todos à sua volta. Eu acho que era uma daqueles tipos de pessoa que as mães têm dificuldade de amar mesmo sendo filho, e nós já vamos ver isso. Diz assim no versículo 1 do capítulo 19 de Lucas: Jesus entrou em Jerusalém e estava atravessando a cidade. Morava ali um homem rico chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos. Ele estava tentando ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, pois Zaqueu era muito baixo. Então ele correu adiante da multidão e subiu em uma figueira brava, em uma árvore, para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse a Zaqueu: Zaqueu, desça depressa, pois hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu na sua casa com muita alegria. Todos os que viram isso começaram a resmungar, dizendo: esse homem foi se hospedar na casa de um pecador. Jesus foi se hospedar na casa de um pecador. Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: escute, Senhor, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Então Jesus disse: hoje a salvação entrou nessa casa, pois esse homem também é descendente de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. Quantos podem dizer amém? Amém, amém. Eu amo essa história, é uma história incrível, e nós já vamos conseguir entendê-la um pouquinho mais, porque eu não sei se vocês perceberam, mas no meio da história tem algumas coisas esquisitas, né? Um homem de má fama, Jesus encontra um homem de má fama, e Jesus sabia que era um homem de má fama, todo mundo sabia, e Jesus decide ficar na casa desse homem, decide se encontrar com esse homem e ter um relacionamento um pouquinho mais profundo do que simplesmente oi e tchau, e nós temos outras coisas aqui, mas sabe, deixa eu contar uma coisa para vocês, para a gente conseguir entender um pouco melhor. Jericó, essa cidade, não era qualquer cidade. Jericó era uma cidade importantíssima para a época, era uma cidade muito rica por si só, porque Jericó, ela controlava literalmente os acessos dos viajantes para chegarem até Jerusalém, que era a cidade mais importante, a cidade onde todos peregrinavam, todos queriam ir para Jerusalém. Jerusalém era o centro da cultura judaica daquele povo. Então, Jericó controlava os acessos, você precisava passar por dentro de Jericó para chegar até Jerusalém, e também controlava o acesso para o outro lado do Jordão, o rio mais importante também. Então, literalmente, se os viajantes quisessem fazer comércio do outro lado do rio, eles precisavam passar por Jericó. Por consequência, Jericó era super famosa e super conhecida. Inclusive, ela era uma cidade cheia de palmeiras, cheio de jardins, com muitas flores, e se dizia, os primeiros historiadores diziam que os perfumes de Jericó se podia sentir ao longe na estrada. Era uma cidade que ela era famosa, não por si só apenas, mas antes de chegar na cidade, ela já anunciava, o caminho já anunciava que Jericó estava à frente. Ela era também conhecida como a cidade das palmeiras. E sabe, os romanos, que era o povo que estava literalmente dominando naquela época, o Império Romano estava se alastrando de uma forma muito rápida. Nesse momento, os romanos também governavam sobre os judeus. E os romanos tinham governança sobre os judeus, e eles começavam a comercializar e tornaram também a cidade de Jericó uma cidade super famosa, principalmente pelo seu perfume, pelo bálsamo que botavam em feridas e tudo mais. E nessa cidade nós vimos que havia esse homem chamado Zaqueu. Zaqueu, a gente já sabe que era um homem baixo, porque a história nos conta, era um homem de pequena estatura, mas não só de pequena estatura física, mas de pequena estatura em caráter. Ele era pequeno não só fisicamente, mas em caráter. Ele era pequeno em falta de consideração, ele era pequeno em honra, ele era pequeno em tantas coisas, porque ele era um homem realmente odiado, e a gente já vai entender por que ele era tão odiado. Sabe, Zaqueu não era cobrador de impostos. Zaqueu não cobrava impostos. Zaqueu era muito pior. Sabe, os cobradores de impostos eram muito mal vistos naquela época, porque eles extorquiam o povo.
Os cobradores de impostos eram pessoas que o governo romano colocava no meio da cidade para cobrar os impostos, as taxas dos romanos. Mas além de cobrar as taxas dos romanos, que a lei dizia, esses cobradores de impostos era comum eles extorquirem o povo e pegarem mais do que aquilo que era o imposto. E esse a mais era a parte deles. Esse a mais era aquilo que o governo não cobrava, mas os romanos faziam vista grossa e diziam, tudo bem, se eles estão colocando dinheiro no nosso bolso, deixa eles fazerem o que quiserem. E sabe, Zaqueu ele não era cobrador de impostos, Zaqueu era chefe dos cobradores de impostos. E Zaqueu era judeu. Ou seja, Zaqueu fazia parte do povo que estava sendo extorquido, do povo que estava sendo humilhado, do povo que estava sendo subjugado pelos romanos. E ele decidiu, ele escolheu ser o chefe de cobradores de impostos. Porque naquela época você literalmente entrava uma espécie de leilão com o governo dos romanos para ver quem poderia ser o chefe dos cobradores de impostos, porque isso dava muito dinheiro. Então, na verdade, o que Zaqueu era um traidor. Ele olhava para os seus irmãos e ele não via pessoas de sangue, ele não via família, ele literalmente olhava um cifrão, ele dizia, essas pessoas podem dar tanto de dinheiro, eu posso encher os meus bolsos de dinheiro, então eu vou ficar com isso. Zaqueu escolheu cobrar impostos do seu próprio povo, da sua própria família, da sua própria gente, sabe? E haviam dois tipos de cobradores de impostos, a gente já vai chegar no texto, calma aí, é importante a gente saber disso. Dois tipos. O tipo de cobrador de impostos, o primeiro, eram romanos, eram cidadãos romanos que tinham esse trabalho e eles cobravam impostos. Mas os romanos preferiam muito mais o segundo tipo, que eram os conhecidos como publicanos. E os publicanos era esse tipo de gente que era judeu, conhecia o lugar, era da cidade, conhecia as pessoas, conhecia como que movimentava as coisas, conhecia os segredos, e essas pessoas se tornavam cobradores de impostos, porque para os romanos era mais fácil, eles conseguiam arrecadar mais. Zaqueu era esse tipo, e ele governava, como eu disse, ele não cobrava impostos, mas ele liderava um bando, uma quadrilha de cobradores de impostos. Por que quadrilha? Porque eles extorquiam as pessoas para terem mais do que a lei permitia. E era isso que Zaqueu fazia para viver. Agora a gente entende por que ele era um homem tão odiado. Ele era um homem odiado pela religião dos judeus, ele era um homem odiado pelos próprios judeus, ele era um homem odiado, quem sabe, pelos mestres da lei, ele era um homem odiado, quem sabe, eu não sei, pela própria família, porque ele decidiu ir contra a sua própria raça, a sua própria gente, para encher os seus bolsos. Além de ser odiado, obviamente, Zaqueu era um cara desprezado. Era um tipo de pessoa que ninguém queria estar perto, era um tipo de pessoa que todos fechavam os olhos, era um tipo de pessoa que não conseguia se relacionar com ninguém, a não ser com a sua quadrilha, era um tipo de pessoa que absolutamente ninguém ousava estar perto de Zaqueu, porque só de estar perto dele, ele seria mal visto e com certeza mal falado. Mas Zaqueu ouve falar de Jesus, ouve falar desse Jesus, desse mestre, que agora esse mestre recebe publicanos, esse mestre recebe pecadores, esse mestre entra e come com pessoas de má fama, e acaba que transforma a vida das pessoas, e essas pessoas não somente são transformadas de forma pessoal, mas de forma social. Depois que Jesus passa pela vida das pessoas, nós vemos no Novo Testamento, essas pessoas são reinseridas na sociedade, essas pessoas voltam a viver o tipo de vida que viviam antes. E Zaqueu fica sabendo que Jesus vai passar pela cidade. Então o que Zaqueu faz, ele sobe em uma árvore, porque ele não conseguia ver Jesus, mas ele precisa ver quem é esse camarada. Será que ele conseguiria alguma coisa de Jesus? Será que ele faria alguma coisa, Jesus faria alguma coisa diferente? Será que monetariamente ele começaria a ser mais bem visto? Será que as pessoas agora começariam a se relacionar? Zaqueu precisava saber o que ele poderia tirar de Jesus. Então a intenção primeira de Zaqueu não é uma intenção boa. Eu vou subir para ver Jesus. Não, Zaqueu o que ele quer é saber quem é o mestre badalado da hora. Quem é o camarada que está em destaque? Porque Zaqueu era esse tipo de gente. Um tipo de pessoa que gostava de estar em destaque, sabe? Nós vemos isso no texto e nós lemos que Jesus estava passando pela cidade e sabe, Jesus estava atravessando a cidade, o destino de Jesus não era Jericó, mas era Jerusalém, e Jesus está atravessando a cidade porque o lugar de Jericó era simplesmente um lugar de passagem, não de permanência, mas eu amo isso em Jesus.
Porque quando nós atravessamos um lugar, nós não estamos ali com o objetivo de ficar ali, certo? Tem a velha piada, né, que os meus filhos amam fazer. Pai, deixa eu contar uma piada para ti, tu nunca escutou, você nunca viu essa piada, você vai rir muito. Conta, filho, como é que é? Por que a galinha atravessou a rua? Eles acham muito engraçado. E nós sabemos a resposta. A galinha atravessou a rua para? Vamos lá, gente, participa comigo. Para que a galinha atravessou a rua? Essa vocês sabem. Para chegar do outro lado, porque o destino da galinha era o outro lado, não era a rua. Sabe, o destino de Jesus não era Jericó, era apenas passagem. O destino de Jesus era Jerusalém. Na verdade, o destino da maioria das pessoas era Jerusalém. Sabe, e nós vemos isso com Jesus. Jesus está atravessando o outro lado, era o destino de Jesus, não Jericó, mas Jerusalém. Jericó não era o destino, era apenas passagem. Mas Jesus para Zaqueu. Jesus olha para Zaqueu. Simplesmente Jesus não sabe, não tinha avistado Zaqueu, mas Jesus está no caminho dele, indo para uma direção, ele está a caminho de alguma coisa, ele tem planos quando ele chega lá, ele tem maneiras, coisas que ele quer fazer quando ele chega lá, e ele está atravessando, mas ele para e ele olha para cima, e imediatamente, como é Jesus, o Filho de Deus, ele diz, Zaqueu, desce daí. Eu amo que Jesus para, sabe, Jesus para mim e para você. Às vezes nós achamos que Jesus simplesmente está correndo e fazendo as coisas que um Deus faz e não tem tempo para nos ouvir, não tem tempo para ouvir as nossas petições, não tem tempo para se importar conosco, mas esse não é Jesus. Sabe, eu e você às vezes somos como Zaqueu, pessoas completamente isoladas, nos sentimos às vezes não amados, por mais que sejamos, nos sentimos rejeitados, quem sabe pelas escolhas de vida que nós fizemos, nós sentimos, nossa, eu nem vou nesse lugar porque esse lugar não é para mim, essas pessoas não vão me receber, não vão me aceitar bem, esse lugar não é para mim, mas Jesus para mim e para você. Você pode estar pensando que não, mas Jesus quer parar para você hoje. Quantos podem dizer amém? Sabe, vamos olhar para o versículo 5 por um momento. Quando Jesus chegou àquele lugar, Jesus olhou para cima e disse, Zaqueu. E a primeira coisa que Jesus diz é, desce depressa. Sabe, Jesus não diz desce. Jesus não diz, ô Zaqueu, baixa aí. Jesus diz, desce depressa. Desce depressa, não devagar, não mais ou menos, não fazendo o corpo mole, mas desce rápido. Sabe, deixa eu falar uma coisa para vocês, Jesus nos convida a abandonar a nossa velha carne, quem nós somos, quem nós éramos, rápido. Jesus nos convida a descer depressa das nossas convicções erradas, depressa daquilo que nós pensamos que é o certo. Jesus nos convida a sair da onde nós estamos depressa para o encontro com Ele. Deixa eu te falar uma coisa, a maneira com que nós reagimos aos convites de Jesus, muitas vezes determina o resultado que nós alcançamos dele. A maneira com que nós reagimos aos convites de Jesus, muitas vezes, determinam os resultados que nós alcançamos dele. Jesus convida Zaqueu para descer depressa da sua avareza, da sua prepotência, da sua raiva, da descrença, dos pensamentos suicidas. Jesus nos convida para descer depressa desses pensamentos de que não somos amados, não somos aceitos, não merecemos, porque tudo é difícil para mim. Deixa eu te falar uma coisa, abandone hoje rápido as tuas ideias e mostre para Jesus o quanto você está disposto a receber dele hoje. Em segundo lugar, eu amo que Jesus diz, depois de ter dito isso, desce depressa, Jesus diz, Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu preciso ficar na sua casa. Não diz hoje eu vou ficar na sua casa, diz hoje eu preciso ficar na sua casa. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês, Jesus como Filho de Deus precisa de alguma coisa? Ele não precisa de nada, tudo é completo nele, não falta nenhum pedaço, não falta absolutamente nada em Jesus. Ele não precisa de absolutamente nada, mas ele diz, Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu preciso ficar na sua casa. Jesus precisava? Claro que não precisa de absolutamente nada, mas quem precisava era Zaqueu. Esse é Jesus, aquele que entra no lugar onde ninguém quer entrar, simplesmente para encontrar aquele que ninguém quer encontrar. Esse é Jesus, Jesus faz isso na minha e na sua vida, Ele entra onde nós estamos, nós não precisamos estar em um ambiente de graça para que Jesus nos encontre onde nós estamos, Ele entra nos lugares que ninguém quer entrar, para resgatar aqueles que ninguém querem ver e falar.
Se você se sente assim hoje, uma pessoa que ninguém quer estar perto, uma pessoa que, sei lá, a sua vida repele outras pessoas, não tem saída para você, deixa eu te falar uma coisa, Jesus está disposto a entrar aonde você está, na sua vida agora, no seu trabalho agora, na sua faculdade, no meio da sua família, no meio dos seus pecados e dizer: ei, hoje eu preciso ficar com você, hoje eu preciso passar tempo com você, porque você nem imagina aquilo que vai acontecer quando nós terminarmos a nossa conversa. Eu amo isso em Jesus, mas vamos logo para o versículo 6. O versículo 5 mostra aquilo que Jesus pede para Zaqueu, e o versículo 6 em diante diz o que Zaqueu fez quando Jesus solicitou, quando Jesus convidou. O versículo 6 diz que Zaqueu desceu depressa e o recebeu na sua casa com muita alegria. Desceu depressa e recebeu Jesus na sua casa com muita alegria. Você fica pensando: nossa, Zaqueu era um cara incrível. Não! Zaqueu queria fama, Zaqueu queria reconhecimento, Zaqueu queria ser notado, Zaqueu queria ser encontrado, Zaqueu queria viver uma vida diferente daquela que ele tinha escolhido viver. Ele não foi empurrado a viver aquela vida, mas ele escolheu viver aquela vida, mas ele não queria mais esse tipo de vida. Zaqueu desceu depressa e recebeu Jesus com muita alegria. Você já pensou por que Zaqueu recebe Jesus com tanta alegria assim? Quem sabe Zaqueu estava pensando: nossa, alguém me notou. Jesus, de toda essa multidão fazendo poeira perto da árvore, Jesus, logo Jesus, o mestre, o mais famoso, o que todos conhecem, esse Jesus parou e me chamou pelo nome. Eu devo ser incrível mesmo, o meu nome é conhecido por todos, eu devo ser mesmo incrível. Zaqueu recebe Jesus com tanta alegria, porque ele diz: eu fui reconhecido, alguém finalmente viu o meu talento, alguém finalmente viu quem eu sou, e ele quer jantar na minha casa, ele quer ter tempo comigo, olha como eu sou importante, finalmente alguém me reconheceu. Mas não é isso que acontece, sabe? A verdade é que Zaqueu obedece Jesus, e ele desce depressa para encontrar com Jesus. E o encontro de Zaqueu com Jesus nos mostra várias coisas, e nós vamos ver apenas algumas delas muito rapidamente, daquilo que a atitude de Zaqueu com Jesus, a expectativa que ele tinha com Jesus, o que aquilo fez na vida de Zaqueu. Como a vida de Zaqueu foi transformada por simplesmente ter uma atitude em relação a Jesus. Sabe, em primeiro lugar, nós vemos que Zaqueu obedeceu com alegria. Zaqueu desceu mesmo depressa, ele não fez corpo mole, ele não questionou, ele não ficou pensando: peraí que eu vou descer só um pouquinho. Ele não teve vergonha da multidão, ele simplesmente desceu. Deixa eu te falar uma coisa, existe uma grande diferença em obediência porque sim. Pega isso, escuta isso. Existe uma grande diferença em obediência porque sim e obediência com alegria. Sabe, obediência porque sim, você simplesmente obedece porque é o seu trabalho, você tem que fazer. Não tem nada a ver com confiança, não tem nada a ver com alegria, tem a ver com trabalho. Você obedece porque aquela pessoa que está te mandando, ela manda em você e você simplesmente obedece. Não tem alegria envolvida, não tem amor envolvida, apenas trabalho. Mas a obediência com alegria diz o seguinte: não importa o que você está me pedindo, eu vou obedecer, porque eu te amo e eu sei que você me ama, e como eu sei que você me ama, eu sei que você tem o melhor para mim. Isso é a obediência com alegria. Há uma grande diferença entre obediência porque sim e obediência com alegria. Sabe, deixa eu te falar uma coisa, aquilo que Jesus tem te pedido nas últimas semanas, está parecendo muito difícil? Está parecendo muito esquisito? Está parecendo muito fora do teu escopo, da tua ideia de vida? Aquilo que você tem sentido, os desejos que você tem sentido da parte de Deus, tem parecido convites estranhos. Melhor é da minha cabeça, isso não deve ser real, isso não deve ser verdade. Isso não deve ser Deus, deve ser só alguma ideia maluca que eu estou tendo por qualquer outro motivo. Aquilo que você tem recebido de convites de Jesus está parecendo muito esquisito. Deixa eu te falar uma coisa, desce imediatamente da tua maneira de ver as coisas.
Desce imediatamente da tua razão, desce imediatamente da vida de certezas que você leva, desce imediatamente do pedestal de superioridade que às vezes nós nos sentimos, desce imediatamente, porque Jesus quer ter um encontro com você, e se você está ouvindo a voz do Mestre, fazendo um convite inesperado, que você não esperava, que não faz sentido para você, não faz sentido para a tua família, não faz sentido para os teus filhos, para o teu marido, para a tua esposa, não faz sentido para a tua volta, não te preocupa, porque se é Jesus que está dizendo, eu preciso entrar na tua casa hoje, eu preciso fazer morada no teu coração hoje, eu preciso de obediência hoje, desce depressa e com alegria. Sabe, eu amo, em segundo lugar, nós vemos que Zaqueu, depois de ter descido, ele permitiu que Jesus entrasse na sua casa. Ele permitiu. Ninguém entrava na casa de um pecador. Deixa eu explicar um pouquinho isso muito rapidamente, sabe? Estar com um pecador para a religião judaica e para as leis judaicas era literalmente se tornar um pecador, porque você era contaminado pelo pecado da pessoa. Ah, mas simplesmente de tocar a pessoa, não somente isso, mas você está no ambiente que aquela pessoa está. Deus o livre, Deus me livre de entrar na casa de um pecador, porque lá tudo é contaminado, aquilo é fruto de coisas ilícitas, aquilo é fruto, não é fruto de coisas de Deus, eu vou me contaminar, é isso que o contexto judaico imaginava. Então o fato de uma pessoa dizer, eu vou entrar na sua casa, eu vou ter uma refeição com você, ou eu vou ficar na sua casa, literalmente para a sociedade judaica estava dizendo o seguinte, eu tenho alguma coisa em comum com você. E eu quero estar com você. E a sua vida, o seu estilo de vida, não tem problema para mim. Isso é a coisa mais maluca, é por isso que essa gente começa a questionar Jesus e começa a dizer, e resmungar, diz, esse homem, Jesus, você vai se hospedar na casa desse homem, você não sabe quem ele é Zaqueu, o pecador, o traidor da nação, aquele que nos arranca todo o dinheiro, aquele que nos faz sofrer, é desse Jesus. Tem certeza que é desse? O Senhor vai se contaminar, você vai ficar contaminado, a impureza de Zaqueu vai te contaminar. Deixa eu te falar uma coisa, Jesus não estava nem um pouco se importando com a impureza de Zaqueu, sabe por quê? Porque ele sabia que ele estava acima da lei, e ele sabia que a pureza da vida dele, a pureza e a santidade do Filho de Deus, era capaz de purificar o impuro, e não o impuro impurificar aquele que é puro, sabe por quê? Porque Jesus, como Filho de Deus, a sua impureza não existe, e a pureza dele contamina a nossa impureza. É por isso que Jesus não tem problema de tocar naquele que é intocável. É por isso que Jesus não tem problema de estar nos lugares que ninguém entra, porque diz isso é de má reputação, é de má índole, eu não posso estar com essa pessoa, porque Jesus é o Filho de Deus, e Ele não tem medo de impureza, porque Ele é a própria pureza. Sabe, Jesus diz, eu preciso ficar na sua casa. Zaqueu abre a sua casa, Zaqueu abre a sua vergonha, Zaqueu abre para Jesus ver o que tem lá dentro, Zaqueu abre para ver Jesus, esse é quem eu sou. Zaqueu literalmente se abre e diz, Jesus, é quem eu sou, é ruim mesmo, é deficiente mesmo, falta coisas, falta pedaço, falta amor, falta propósito, falta um monte de coisa, mas é quem eu sou. Pode olhar, pode sentar, pode olhar, pode abrir os armários. Sabe, eu e você temos coragem de abrir os armários da nossa vida para Jesus olhar dentro? Nós temos coragem de abrir a porta da nossa casa e dizer, Jesus, pode ver aqui o que eu faço no meu quarto, quem eu trago para cá, como eu me relaciono com a minha família, pode ver, pode entrar. Nós temos coragem disso? Deixa eu te falar uma coisa, se você não tem coragem porque acha que Jesus, a sua casa, a sua vida, quem você é, não está pronto para receber o olhar de Jesus, deixa eu te falar, você está enganado. Porque o que mais Jesus quer olhar não são as coisas que você faz, mas é olhar nos teus olhos e dizer, você é meu filho e eu vim te resgatar hoje. Você é meu filho e eu vim acabar com a impureza hoje. Zaqueu permite que Jesus entre na sua vida. Na casa de um judeu, era literalmente vergonhoso, ninguém tinha orgulho dele, talvez nem Zaqueu tivesse orgulho de si mesmo. Sabe, às vezes nós escolhemos abrir a porta da nossa vida para Jesus só para algumas coisas, e eu vou provar isso. Às vezes nós dizemos, Jesus, eu te quero como meu Senhor e Salvador, mas no meu casamento, deixa que cuido eu. Jesus, entra na minha vida como Senhor e Salvador, pode me salvar, eu quero a salvação eterna, mas nas coisas com os meus filhos, deixa para mim.
Jesus, entra aqui na minha vida e me leva para o céu, me faz ter uma boa vida aqui agora, mas aqui, no meu bolso, esse aqui não, deixa para mim. Nós, às vezes, queremos abrir a nossa vida para Jesus só naquilo que nos convém. Mas Zaqueu abriu absolutamente tudo e disse: Jesus, entra na minha casa, faz morada e muda as coisas de lugar se for preciso. Em terceiro e último lugar, Zaqueu agiu como uma nova pessoa. Sabe, nós vemos um encontro de Jesus com Zaqueu, e se vocês leram o texto comigo, vocês vão perceber que parece que o texto pula. Parece que literalmente a gente pulou de versículo e não leu uma parte que está faltando ali. Mas nós não pulamos de versículo na leitura. A história literalmente nos conta no momento em que Jesus encontra Zaqueu, no momento que Jesus fala com Zaqueu, e no momento que Zaqueu desce da árvore, mas não fala nada depois do que acontece, e depois volta a história contando o que aconteceu com Zaqueu depois que Jesus teve um tempo com ele. Eles estavam dentro de casa nesse momento, eles estavam conversando, eu não sei o que eles conversaram, eu não sei o que Jesus disse. Será que Jesus disse alguma coisa? Ou será que apenas Jesus olhou com olhos de amor? Será que Jesus apontou? Eu não sei o que Jesus fez. A Bíblia literalmente não diz o que Jesus fez, mas a Bíblia diz que depois que a conversa termina, depois que tudo acaba, Zaqueu olha para Jesus, se levanta da onde ele estava, e no versículo 8 diz: Senhor, escute muito bem, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se eu roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Você diz: uau, que lindo isso. Não, gente, é incrível isso, é fantástico isso. O chefe de quadrilha, para ser chefe de quadrilha tem que gostar de dinheiro, será que não? O que vocês acham? Tem que gostar mais de dinheiro do que pessoas, sim? O chefe de quadrilha de Jericó, da cidade mais famosa, da cidade mais conhecida, da cidade conhecida pelos seus perfumes, também era conhecido pela quadrilha que extorquia o povo. E esse chefe de quadrilha agora olha para Jesus e diz: Jesus, a partir de agora, metade do que eu tenho, metade do que eu tenho é teu, é das pessoas, eu vou dar para as pessoas, eu vou ajudar os pobres, e mais, alguma coisa que eu tenha roubado eu vou devolver 4 vezes mais. Você pode dizer, ele poderia ter devolvido uma vez? Sim, na verdade não, porque a lei dizia que se você roubasse alguém, você deveria devolver aquilo que você roubou e mais alguma coisa igual. Então, se você roubou uma vaca, você devolva a vaca que você roubou e devolva mais uma vaca como compensação por aquilo que você fez, porque a pessoa não pode apenas ficar no prejuízo de ter ficado sem uma vaca por, quem sabe, um mês, por exemplo. Se você roubou R$100, você tem que devolver os R$100 e mais R$100 para compensar pelo erro por aquilo que você fez e causou. Era isso que a lei dizia. Mas Zaqueu não vai pela lei. Zaqueu literalmente, eu tenho certeza que ele sabia da lei. Ao se tratar de dinheiro, ele deveria saber todas as vírgulas, todos os tios, tudo. Mas Zaqueu diz: não me importa a lei, se a quem eu roubei, eu vou devolver 4 vezes mais. Você fica pensando, por que 4 vezes mais? Porque Zaqueu decide superar a lei. Eu imagino Zaqueu dizendo, as pessoas perguntando, os cobradores dele, os empregados dele perguntando: Zaqueu, é só 2 vezes, tá bom 2 vezes. E eu imagino Zaqueu do outro lado dizendo: vocês não estão entendendo, eu encontrei, eu não vou fazer aquilo que é ordinário, porque eu encontrei o extraordinário, e o extraordinário fez algo extraordinário por mim. Então, diante do extraordinário, é impossível eu fazer o ordinário. Eu sou uma nova pessoa. Sabe, às vezes nós somos encontrados por Jesus, Ele nos ama, Ele nos abraça, Ele começa a cuidar da nossa vida, Ele começa a mudar as nossas coisas, as nossas estruturas, aquilo que nós pensamos, Ele começa a melhorar a nossa vida. Sabe, mas deixa eu te falar uma coisa, entre o ponto de você se encontrar com Jesus e o que você se encontrou com Jesus vai fazer, existe um caminho a percorrer, existe uma ação a tomar, e é isso que Zaqueu faz. Zaqueu agiu como uma nova pessoa. Quantos de nós, quem sabe, já somos novas pessoas, mas não estamos agindo como novas pessoas? Não estamos literalmente fazendo o reino de Deus e adiante na nossa vida, porque nós ainda não estamos agindo como novas pessoas. Somos novas pessoas, mas às vezes estamos com a nossa mentalidade presa em quem nós éramos, em agir como éramos, em ser como éramos antes de subir na árvore.
antes de encontrar Jesus. E às vezes nós nos esquecemos que a árvore já passou, nós já descemos de lá, nós já entramos com Jesus em casa, Ele já mudou tudo de lugar, e nós somos uma nova pessoa. Por isso agora nós vivemos no extraordinário de Deus, e não somente naquilo que o ser humano diz que é para ser feito. Esse é Jesus. Eu imagino Zaqueu dizendo, sabe, eu não tenho como agir diferente, porque Jesus me viu quando todos viravam o rosto para mim. Jesus me ouviu quando todos fechavam as suas portas para mim. Jesus me curou e me salvou de mim mesmo. Agora eu sou uma nova pessoa. Quem eu fui eu não sou mais, porque eu fui amado por Jesus de Nazaré, aquele que ama pecadores, aquele que salva e transforma pecadores em filhos da luz. Deixa eu te falar, Jesus hoje quer fazer duas coisas, e eu tenho certeza disso. Quem sabe Ele quer fazer muito mais. Quem sou eu para dizer aquilo que Jesus pode ou não pode, ou vai ou não vai fazer? Mas eu tenho certeza de duas. Jesus quer te transformar de pecador em um filho da luz.